O frio chegou e junto com ele os casos de gripe, tosse e falta de ar. E os hospitais já registram alta nas internações por doenças respiratórias. Idosos e crianças são os mais atingidos. Só no IMABA, em Vila Velha, 754 crianças e adolescentes foram atendidos este ano. A maioria nos últimos 2 meses. Ainda estamos no outono, mas a temperatura baixou de uma tal maneira que é difícil não ver uma pessoa com agasalho na rua. Nessa época do ano, doenças respiratórias se manifestam com mais frequência. São os vírus sazonais, como a influenza da gripe. E quem mais sofre são os idosos e as crianças. Um desafio e tanto para Michele, que tem filho pequeno em casa. Quando ele começa a espirrar, já me preocupa muito. Por ele ter uma bronquite asmática, né? Então a bronquite dele, assim, não é daquela leve. A dele é daquela forte, que quando a bronquite ataca, já ataca a pneumonia junto e já tem que correr com ele para o hospital. E como a vacina é um eficiente meio de proteção, a família já foi toda até a unidade básica de saúde do bairro para se vacinar. Tá tudo em dia, graças a Deus. Só o bebezinho que por enquanto ele não pode tomar, mas o restante tá tudo em dia. É que o Micael, o mais novinho da casa, com apenas 3 meses de vida, só estará liberado para tomar a vacina quando completar 6 meses. E olha que ele já deu uns sustos para a família. Ele teve uma gripe bem levezinha, mas como logo quando eu percebi, eu já entrei com a nebulização, né, com soro. Aí eu vi que deu um pouquinho de febre, eu paracetamol dele, comecei com vitamina C, vitamina D e aí foi passando. Desde o início do ano até a primeira semana de junho, 754 crianças e adolescentes foram atendidas aqui no Hospital Alzir Bernardino Alves, o IMABA, em Vila Velha, com quadros clínicos relacionados a doenças respiratórias, sendo que mais da metade desses atendimentos ocorreu nos últimos 2 meses. Às vezes a falta das famílias levarem para fazer a atualização da caderneta vacinal, ou seja, a falta de vacinação gera doença. A questão da vida insalubre, muitas pessoas têm uma condição às vezes, né, precária no seu ente e acaba tendo uma questão insalubre, então acaba tendo uma bronquiolite que avança para uma doença mais séria, acaba trazendo para cá, então é esperado no Brasil. Um grande número de pessoas aglomeradas em ambientes fechados favorece a circulação do vírus. E se a gripe não for tratada de maneira adequada, pode evoluir para um estágio perigoso para a saúde. Por isso que se ela tiver algum desses sinais de alarme, que a gente chama de esforço respiratório, ela não deve ficar em casa. Ela precisa levar ao médico ou pediatra para avaliar se precisa de oxigênio e se precisa de outras medidas. Por isso fica o apelo para todo mundo se vacinar. A vacinação ela é importante, ela é gratuita, ela está disponível para toda a população. A gente tem visto que as pessoas estão com certo receio de se vacinar, mas a importância da vacinação para a proteção não só do seu filho, como da população em geral. Pois é, a gente viu aí que com a circulação intensa de vírus sazonais, a Secretaria Estadual de Saúde já registrou um aumento no número de casos e internações e 55 mortes este ano. O alerta é claro, vacinar salva vidas. O repórter Leandro Manhães tem mais informações. Leandro. Olá, Guilherme, muito boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o TV Notícias. Desde o início do ano até agora, foram mais de 1.500 internações por síndrome respiratória aguda grave aqui no estado, sendo 233 por gripe e 55 óbitos registrados até agora. Bem, eu estou aqui com o subsecretário em Vigilância em Saúde, Orley Cardoso, que vai falar para a gente um pouco sobre esses números, fazer uma análise. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: como é que o estado está para receber essas pessoas que precisam de internação? Qual que é a estrutura do Espírito Santo? Muito boa noite, bem-vindo ao TV Notícias. Boa noite. A estrutura do Estado, o Estado ele é uma estrutura que ele vem complementar aí, porque nessa situação da síndrome respiratória aguda grave, que é a gripe, ela começa lá nas unidades, nos pronto atendimento nos municípios. Então, a gente tem as estruturas dos hospitais infantil, nas regiões, e os hospitais que atende os adultos. Então a gente tem isso na rede nossa a nível das 4 regiões de saúde. Portanto, o que a gente vem colocando, né? A maioria desses pacientes, eles ficam nas unidades básicas e, na verdade, nos pronto atendimento.
O que a gente tem notado agora, né, como você já relatou, nós temos mais de 233 casos confirmados este ano e com muitas internações. Então a gente tem uma preocupação enorme porque nós estamos num período em que a gente ainda está em crescimento. Normalmente esse período ele é de março até agosto, que é o período que a gente chama de sazonalidade, que tem o maior número de casos, e isso ainda tem uma tendência de aumento. Então só hoje já são 55 óbitos confirmados. Então a nossa assistência, a gente fica preocupado, porque é o momento que as temperaturas estão já um pouco mais frias e a gente tem muita preocupação com o crescimento desses casos. Bem, uma maneira de que o quadro não se agrave é através da vacinação. Gostaria que o senhor fizesse um apelo a quem está acompanhando o TV Notícias, porque a vacinação agora ela está disponível para todos os públicos. Para todo. Então nós estamos fazendo um apelo à nossa população capixaba. Nós temos mais de 700 salas de vacina espalhadas ao longo dos 78 municípios. A vacinação ela está aberta para todo o público acima dos 6 meses de idade. O que é preocupante? E preocupa nós porque dos óbitos que nós temos hoje, dos 55 óbitos, 35 são de pessoas acima de 60 anos e 20 óbitos são de público de 18 a 59 anos, ou seja, esse público é o chamado público prioritário. Então, gestantes, idosos e crianças precisam urgentemente se vacinar. Então, aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, não tiveram condições, os municípios estão com várias estratégias, né? Vacinação nas empresas, vacinação em shopping, vacinação nas unidades de saúde, então precisa uma atenção maior, principalmente nesse momento que a gente está uma tendência ainda de crescimento dos casos. Subsecretário, agradeço pela sua participação, as orientações aqui no TV Notícias. Eu volto com você no estúdio, Guilherme. Voltou um pouquinho antes, mas tudo bem. O Espírito Santo, gente, tem se destacado nacionalmente na